Salve, galera! Mais um episódio do Pausa pro Insight. Vitor Barberato, Jean Dunkel e Nazir Bittar. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme, uma honra tê-lo aqui. E como a gente sempre tem o nosso protocolo, de não ter o protocolo, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, para o nosso público e poder dizer para todo mundo quem que é esse monstro que está na nossa frente aqui da música que é tão admirado por todo mundo. Monstro um pouco só se for aparência, por enquanto. Pelo contrário. A pandemia acabou comigo, mas tudo bem. Eu sou Nazir Bittar, tenho 52 anos de idade, nasci no Rio de Janeiro, mas me criei em Franca, meu pai era francano, minha família paterna é toda daqui. E com 18 anos fui embora, fui para Campinas estudar regência na Unicamp. Demorei em Londres uma época, voltei, terminei o curso de regência e fui fazer mestrado na Alemanha. E lá fiquei por 12 anos, né? Fiz mestrado, comecei doutorado, trabalhei com muitas coisas, vi muitas coisas, vivi muitas coisas. Daí, de repente, meu pai morre, daí o chão some, e eu resolvi voltar. Eu voltei em 2006 para terminar o doutorado aqui na Unicamp, fui para Campinas. Daí apareceu em 2008 a oportunidade de assumir a Orquestra de Franca, que tinha acabado de ser fundada, né, criada, né, vamos dizer assim, ela foi criada no final de 2007. Daí eu pensei assim, vamos ver que bicho vai dar, né? E deu bem certo, porque é um desafio, né, muito grande, com certeza. Não só fazer música sinfônica nesse país, mas numa cidade que é longe dos centros grandes, né, e sem tradição quase nenhuma, né, que pudesse ser palpável, né. A música já é difícil, né? Como eu te comentei fora das câmeras ali, nasci e fui criado dentro de uma escola de música, no conservatório de música. Então eu sei bem a diferença, talvez eu já não tenha nem ideia que tem a diferença entre escola e conservatório de música, né? Quanto mais a gente vai indo mais pro erudito ali, talvez seja um pouco mais fácil. Quem não compõe no Brasil é muito difícil ter uma carreira, quem vive de cover, etc. Agora, a música clássica, a música que não é o funk de 3 acordes ali, cada vez mais é mais difícil ter adeptos. Só que eu vejo um outro lado também. Eu vejo que quem gosta muito e frequenta muito os eventos, né? Eu sou talvez o anti-maestro, né? Ou então o anti-músico erudito, porque as pessoas esperam de mim uma postura que eu não tenho. E não vou ter nunca. De crítica, não dizendo que você acabou de criticar o funk, mas não, de uma postura reversa às demonstrações musicais mais populares, né? Porque eu acho que música cabe em qualquer lugar. Com certeza. Né? E, inclusive, as pessoas falam assim, qual é o compositor que você mais gosta? Aquelas perguntas clichês de sempre, né? Eu falo, depende da ocasião. Tava na lista aí, já? Qual compositor que ele mais gosta? Não tava não. Tava era uma pergunta sua. Não, porque assim, se eu tô numa praia, eu não quero ouvir Beethoven, entendeu? É óbvio. Se eu tô num samba, eu não quero ouvir Vivaldi, entendeu? Tô num churrasco, não ouve rock. Não. Né? Então, assim, para cada momento tem a sua música, né? E até o funk, você falou de 3 acordes, tem um acorde só. Exato. Né? Ou nenhum acorde. Ou nenhum acorde, é uma nota só, né? Mas até o funk, depende da forma como você encara, na leitura que você faça, né? Ele é muito interessante, né? E existe até uma divisão do funk hoje em dia, né? O funk que é funk mesmo, né? E aquele que é um bando de um monte de palavrões. Eu acho que essa é a grande diferença. Só queria fazer uma colocação. Eu sei a diferença, inclusive eu estudei em conservatório. Que gracinha. Eu sei o que é um método Bona, fiz teoria e toco o teclado. Que coisa mais fofa então, ouvir esse homem dizer pra só mim. Só pra você calar a seu boca, governo, calar a boca. Você calar a tua boca. Esse look Brahms dele não é à toa. Não é só um corpinho bonito. Isso eu sei que não é. Imaginei que você demorou para responder. Muito bom. Mas eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente fala da questão do funk, eu acho que tem muito essa história. Né? Tem o funk mesmo, e o funk que a gente ouvia muito tempo atrás. Tem algumas bandas super bacanas aí a origem do funk, que é muito bacana, que é muito legal a construção e tudo mais do funk. E o que virou o funk hoje, conhecido, popular, mas ainda esses assim, palavrões. Porque mesmo o funk do Morro, do Rio de Janeiro, aquele que eu lembro que nos anos 2000 isso veio para São Paulo, ainda era um funk bacana, ainda era um funk ainda
batida diferente, tal, mas que movimentou e trazia alguma coisa, não esse monte de palavrão que é hoje, né? Eu acho que o próprio cantor de funk que se preze, né, ele vai fazer essa diferenciação, sabe? Porque assim, o que acontece? Quando eu falo que tudo tem um lado B, tudo tem uma forma de você analisar, existe uma entrevista do Tom Zé com o Jô Soares, que eu uso isso como estandarte para muitas coisas. Há um tempo atrás, uma escola aqui em Franca me pediu para eu fazer uma palestra para os jovens que estariam fazendo vestibular naquele período, né? E a professora lá, a diretora da escola, ela meio que quis que eu falasse mal do sertanejo, porque ela usou uma expressão sertanojo, né? Meu Deus. E ela quis que eu falasse mal do funk também, né? Por isso eu falei no começo, eu sou um anti-maestro, porque assim, não vou falar mal do sertanejo. Mas eu acho que isso não é ser anti-maestro. Não, porque eu realmente não vejo dessa forma, sabe? Respeitar para ser respeitado. Então, o fato de eu não gostar não quer dizer que aquilo seja ruim, em primeiro lugar, né? Exato. Eu não vou comprar um disco de sertanejo, não vou comprar um disco, olha, como eu sou antigo, né? Como eu vou comprar uma... Como é que fala hoje em dia? Não tem mais disco nem CD. Não vou baixar no streaming. Não vou baixar no streaming, né? Mas o que acontece? Eu não quero também aquilatar o trabalho do outro, né? Nessa entrevista do Dr. Zé, ele faz uma análise musicológica com toda a certeza de um musicólogo mesmo, né, sobre o Tô Ficando Atoladinha da Tati Quebra Barraco. Então, todo mundo ria a princípio, mas se você for ver a entrevista e se você tiver alguma informação musicológica, você vai bater palma, porque realmente o que ele fala que o Tô Ficando Atoladinha é uma música microtonal, polissemiótica ou seja, tudo aquilo que acontecia com os cristãos lá no começo da cristandade, né? Que eles cantavam músicas microtonal nas tumbas, que era proibido, né? Então, quando ela faz tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, isso não é uma sequência cromática da música ocidental. E você fala assim, porque ela é desafinada. Não é porque ela é desafinada realmente, mas assim, ele pôde fazer uma análise musicológica em cima de um funk. Então, assim, e não é uma invenção dele, é uma coisa que realmente existe, né? Se for parar com essa ótica, ou seja, então nada que é supostamente ruim ou de baixo nível, realmente é de baixo nível. Porque, na minha opinião, a música, ela não se limita ao som. Ela é uma produção cultural. Seria muito estranho que a Tati Quebra Barraco, por exemplo, trocasse Chopin. Não combina com o ambiente, com aquilo e com aonde vai ser ouvida aquela música. Nós vamos brigar, porque eu acho que combina também. Só que assim, eu acho que combina, porque a música, concordo com você, ela é muito ampla. Sim. Então ela não tem, no meu ponto de vista, ela não tem um cerceamento. Eu só posso tocar Chopin se eu for branco de olho azul e morar na Áustria, né? Então assim, ela pode ser bastante vasta e ampla. Quando a Tati Quebra Barraco faz o Tô Ficando Atoladinha, ela não pensou que ela estava cantando microtonalmente. Obviamente que não. E isso é uma análise do Tom Zé, muito inteligente, por sinal, mas que é um tapa na cara dos puristas para dizer assim, olha, larga de ser idiota, porque não é assim. Você pode querer tirar dessa pedra algum suco. Né? Não existe certo e errado. Não existe certo e errado. O que eu penso sempre que você fala para as pessoas em relação à música, como ela é das artes, ela é a mais imperativa e impositiva delas. Porque, por exemplo, se você vai num lugar, um museu, ou numa igreja, você não gostou daquele quadro, você vira a sua cara. Não olha para ele, vai e segue reto. Né? Se você está dando um lugar, tem uma demonstração numa rua ou no teatro de um balé, e você não gostou daquilo, você vira e muda de curso. Agora, se seu vizinho quiser ouvir Lady Gaga o dia inteiro e você odiar a Lady Gaga, você é obrigado a ouvir com ele. Não tem como você fechar uma cortina de fumaça e que ela fique parada de lá para cá. Então, assim, a música é impositiva e imperativa nesse aspecto, porque ela não tem essas barreiras, né? E por não ter barreiras, você acaba até tem que usar com cuidado a palavra, eu ia falar infectando, né? Até se contaminando positivamente, né? Porque às vezes você, de tanto ser exposto a uma música que supostamente não era do seu gosto, a princípio, você passa até a achar interessante.
Você deve até gostar e passa até... Quantas vezes né? eu acordei cantando? Não, pelo amor de Deus, essa música... Não tem como. Desculpa, ele vai embora daqui pensando na quarta Pedrinha. Não, pior que essa do Pedrinho, tinha uma outra que ficou na minha cabeça semanas, que é inclusive isso tem um nome, né? Que é em inglês fala que é o verme de orelha, né? Vocês já ouviram falar nisso? A música, quando é chiclete, a gente fala que é música chiclete, né? É. Na Alemanha e nos Estados Unidos fala que é um verme de orelha, que coloca na sua orelha e nunca mais sai. Ele cria uma cidade lá dentro, né? Eu tenho na minha cabeça que é uma técnica de composição, com certeza, que faz com que a pessoa enlouqueça com aquilo, porque você basta ouvir uma vez que você decora, né? Essa do Pedrinho, o Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, eu tava na Alemanha, inclusive, vendo uma banda lá chamada The Baseballs, que eles fazem uma alusão a músicas antigas, e os caras fizeram, com um português muito ruim ali, mas eles trouxeram instrumentos clássicos tocando Ai Se Eu Te Pego. E se você for pensar na construção da música, pra mim, é uma construção muito boa. Ela tem uma construção de harmonia e melodia que é uma construção de uma música muito inteligentemente composta, tanto que ele ganhou muita grana. Essa música repercutiu no mundo todo, né? E aí vem muito do que a gente fala, né? Do certo e errado, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu também, assim como você, eu não compro, não consumo a música sertaneja, mas a gente entrevistou o Lucão, do Morada do Capial, aqui, e foi incrível, cara. Incrível, tanto que a gente foi depois almoçar lá, a gente prometeu pra ele, queria lá almoçar depois, e, cara, tava nós dois lá, de xadrez, respeitando a cultura dele, porque é incrível, cara, é incrível, e porque aquilo faz sentido pra aquela pessoa. E pra aquele lugar, e pra aquele lugar, pra aquele contexto. Então, eu acho que a música, ela tem um contexto muito grande, ela contextualiza muito, a gente brinca muito, aqui na agência, depois nós vamos dar uma volta, acabar o episódio, pra você poder ver, tem 12 guitarras, né? Fora as que eu tenho em casa. Então, eu nasci dentro do conservatório de música e fui pro punk rock, 3 acordes, que é o que eu realmente gosto. Eu sou ligado no 220, é muito por causa disso, eu acho. E eu encontrei no punk rock o contrário do que as pessoas enxergam no rock and roll, por exemplo. Eu vejo no punk rock a abertura para todos os públicos. Eles brigam muito isso, todos são bem-vindos. Então, aqui na nossa empresa, o grande lema é esse. Todos são bem-vindos, até que se prove o contrário. Né? Então eu acho que isso vem muito da música. É trazer a música para um contexto que não é o contexto unicamente sonoro. Eu acho que isso é muito bonito. O próprio nome está dizendo punk, né? Punk é sempre bem-vindo, é sempre de braços abertos, né? Você não vê um punk de mau humor. Tô falando do punk gente, né? Com cabelo assim. Sim, tal. Exato. Então, não é uma música que eu vá consumir, com certeza não é, mas até a filosofia punk, assim, a forma como eles vivem, né? Que é coisa meio hippie, meio não hippie, né? De paz com a vida, né? Pelo menos, né? Então, pelo menos os que eu conheci na minha existência, né? Então é aquela coisa de braços abertos, que a música erudita nem sempre tem. Aliás, tem. O que não tem são os músicos que fazem música erudita, né? Existe uma característica de muitos colegas meus que me incomoda bastante. Tipo, um elitismo dentro da elite, sabe? Então, assim, acaba colocando um peso a mais onde não havia, né? Porque se for parar para estudar na história da música, o compositor que rompe com um ciclo que vinha antes dele, né? Que no caso Beethoven, né? Antes dele, todo músico era empregado do clero, era empregado do rei, então não tinha esse glamour todo, né? Então, assim, o músico tocava e depois ia almoçar com a cavalariça. Não tinha essa coisa, o músico, vamos colocar 50 toalhas brancas para ele. Isso veio depois. No caso do Beethoven, ele conseguiu fazer essa divisão, que foi muito legal. Sim. Trouxe o músico para a sala de estar, né? Tirou da cavalariça. Mas quem deixou a classe musical, no caso, a classe dos músicos, como meio que divinos, foi Wagner, ou seja, depois de Beethoven, né? Fazendo que as pessoas tivessem essa herança que tem até hoje, do século XIX, que faz com que o músico seja divinizado, né? Vamos acender um tapete vermelho para ele, porque se for parar a pensar, Wagner, ele era marido da Cosima, que era filha do Liszt, mas ele tinha uma relação muito esquisita com o mecenas da época, que dava para ele casa, comida, roupa lavada, dinheiro, e a mulher dele. Porque para ele era uma honra
entendeu? Consumir a minha mulher. Por favor, faça essa caridade, né? Então, assim, era um homem que vivia muito bem, porque vendia essa imagem de superior. De superior. Imagem essa que você encontra em vários artistas. Com certeza. Né? Filosoficados. Tanto que quando não é, a pessoa fala, né? O Marcelo da Strike, que acabei até fazendo participação com eles lá, foi buscar o cara no hotel e assim, todo mundo falou, nossa, mas ele é muito legal, ele conversa com todo mundo. Cara, pelo amor de Deus, ele é um artista, né? Ele escolheu ser artista, ele escolheu estar perto do público. Que bom que ele é assim. Mas daí é um venenozinho, né? A gente fala que é quando o morcego lambe sangue, né? Que ele não pode mais ficar longe daquilo. O que acontece? Muitos dos artistas tomam demais do antídoto. Daí ficam uns seres assim, pavonados, se achando os semideuses. É tão ridículo isso, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Hoje em dia, muito menos, né? Eu costumo dizer que diva foi Maria Callas. E morreu sozinha no banheiro, lá em Paris, trancada, encontrada morta. Ela sim foi diva. Agora o resto, você vê assim umas cantoras aqui no Brasil, tão fora do Brasil, dando piti, dando chilique por causa de umas bobagens. Não, eu falo, minha filha, menos. Seja menos, porque você não é Maria Callas, meu amor, então nasça de novo. Daqui a 3 encarnações, talvez você seja uma diva real, né? Sensacional. Por favor, meu anjo. Eu tenho sempre uma dúvida, né? A gente falou um pouco começo, sobre essa estrutura da música, e eu sempre tive muita curiosidade para entender por que algumas músicas, né, colam na gente, né? O que é essa estrutura? E a gente pincelou isso. A música chiclete, né, o verme de ouvido, e essa é sempre uma dúvida que eu tive. Por que tem alguns gêneros que eles são ouvidos tanta gente, ou que bombam, por menos que tenham, eu não sei se a palavra é qualidade, mas por que a molecada hoje vai ouvir o tal do funk do palavrão e não ouve uma música clássica? É cultural também, mas o que tem nessa construção, né? Fico sempre curioso por isso. E você falou alguma coisa que você conta da construção, usou um termo que agora não vou lembrar, falando de como que era a música da Toladinha. Vocês acham que tem alguma coisa, né? Principalmente você, né? Que essas músicas são pensadas, por mais que pareça que seja bobagem, né? Do cara pegar e começar a cantar bobagem lá. Será que não tem essa construção para ser esse chiclete mesmo? Será que não é proposital esse movimento dessas músicas virem assim? Eu acho que é proposital porque eles querem ganhar dinheiro, né? É comercial. A indústria fonográfica é uma das que mais ganham no mundo inteiro, ao lado da farmacológica. Então é necessário que haja esse... É como se fosse uma isca, né? Mas chega nesse nível de preciosismo deles conseguirem pensar nessa composição da música no lógico, sentido da técnica, evidente. Você acha que tem essa? Tem, inclusive, por exemplo, existe uma lei de plágio, né? Que varia de lugar para lugar, né? Que deveria ser revista. Por exemplo, se você pega uma... Eu não quero ser muito técnico, mas vamos supor, se você pega uma música qualquer, né? Que é um sucesso. Pegar um Led Zeppelin, ou então pega uma... sei lá... Queen, né? E se você destrincha essa música, disseca essa música, você vai ter uma melodia, né? E você vai ter uma sequência de acordes. Essa sequência de acordes, dentro do nosso sistema tonal, ela geralmente tem uma sequência meio que lógica, mas assim, que você tem, é um encadeamento que a gente fala. O que é feito no Brasil e em muitos lugares, mas eu vou falar do Brasil porque é aqui que eu tenho como mostrar isso de uma forma mais adequada. Se você disseca uma música de grande sucesso, pega essa do Queen, pega uma música qualquer dos Beatles, Help, né? Você disseca ela, deixa só a sequência de acordes, né? E tira a melodia, você tem uma receita de bolo praticamente. Então o que acontece? Existe um cara no YouTube, não vou lembrar o nome dele agora, que ele é muito assim, só que ele xinga demais, eu acho que deve mexer com o útero dele, sabe? Porque ele fala assim, essa música do fulano de tal, lá do Goiás, que fala do meteoro, da paixão, Luan Santana, não queria falar, mas já falou. Não, falar. Ele fala, essa música, Luan Santana, na verdade, o arcabouço dela, ou seja, o esqueleto dela é a sequência de acordes de uma música do Led Zeppelin. Os mesmos acordes. Ah, é? É. Sim. Então, uma receita que deu certo lá, eles pegam, fazem de novo e
dá certo de novo. Por quê? Porque é uma sequência de acordes bem feita e também é uma questão assim, daí uma opinião minha, meio que assim, eu acho que mexe com nossas memórias mais inconscientes. Entendeu? Daí você ouve Led Zeppelin de novo numa outra roupagem e nem sabe por que tá gostando, entendeu? Então, assim, é plágio? Não, não é. Mas é. Então, é ou não é? Então, é um plágio harmônico, mas isso não existe na lei de plágios. Ou seja, eu não posso ter a mesma letra, a mesma... Não tem nem a mesma melodia, mas a partir do momento que você pega um acorde, você faz um Dó maior, um Fá maior, Sol maior, e volta pro Dó, e faz uma sétima, né? Ou seja, esse encadeamento bem básico, quando você destrincha isso, tira a melodia e coloca uma outra que seja compatível com ela, você na verdade está tocando Led Zeppelin, porque quem inventou os acordes foi ele. E tem uma outra coisa também que eu acho, o que prova que existe fórmula, é que você pega grandes produtores, tipo Rick Bonadio, por exemplo. É muito difícil que ele produza uma banda que a música seja muito ruim. Porque existe metodologia também na música. Existe muito. Música é matemática, né? Minha mãe, antes de fazer faculdade de música, ela fez faculdade de matemática até que abriu faculdade de música em Ribeirão Preto. Então, o que mais se assemelha à música é a matemática. E, cara, ele tem fórmulas, né? O primeiro disso do Charlie Brown, ele é inteiro feito de sucessos. E o que ele pegou na mão depois, muitos produtos são muito bem feitos, né? Então, a indústria fonográfica tem muito disso. E, fora do nosso script, te perguntar uma coisa. Eu ouvi por muito tempo, eu gosto de algumas músicas que são clichês. Ana Júlia do Los Hermanos, eu sou apaixonado nessa música, eu acho a construção dela muito inteligente. E uma coisa que eu sempre vejo, eu falo muito com o Clayton aqui, no dia a dia nosso, né, que o brasileiro gosta de pôr numa caixinha o artista, né? Então, aqui no Brasil, o cara tá dançando no Dança dos Famosos, ele tá errado porque ele é um cantor. E na verdade, ele é um artista. Nos Estados Unidos é mais bem quisto isso, né? Qual que é o seu instrumento? Da onde veio isso? E eu sei que você já se apresentou ao lado de bailarinos, dançarinos, DJs, etc. E eu acho muito legal isso, essa abertura que você tem de não ficar dentro daquela caixinha, né? O que você acha disso, Nazir? O meu instrumento pessoal, eu toco piano. Sempre toquei piano. Legal. Aprendi piano aqui em Franca, com a dona Marlene Menevino de Castro. Inclusive fez anteontem 88 anos de idade. Meu Deus. E piano é uma coisa muito necessária para qualquer maestro. Quando você pega um maestro que não toca piano, você fica assim, algo estranho, algo de errado não está certo. Porque é um instrumento mais completo, né? É porque ele tem a parte harmônica e a parte melódica, né? Não é igual uma flauta que toca uma linha só, né? Ou o violino toca uma linha só. Então, assim, tanto é que você encontra recitais de piano, você não encontra recital de violino. Quem vai pagar o ingresso para ouvir um violino, né? Porque é uma tortura chinesa, né? Por mais que eu goste, mas não... por mais que eu goste, mas... Não é instrumento solo. Não é instrumento solo, né? Você vai ouvir uma tuba. Você vai pegar Teatro Municipal de São Paulo. Hoje recital de tuba. Quem vai é tubista. Tuba é maravilhosa. Nem a mãe vai assistir. Então, né? Dentro do contexto da orquestra, a tuba é uma coisa incrível, porque ele é um instrumento muito grave, um metal gravíssimo, né? Os tubistas, por natureza, são muito engraçados, assim, muito pitorescos, sabe? Dentro da fauna orquestral, eles são muito engraçados, assim. É uma coisa... Bom... Que curioso. Acho que eu não conheço nenhum tubista. Tubista... O cara vai escolher ser tubista, sabe o que é a tuba, né? Não é tumba, é tuba. Então, não, pum é a flatulência de vocês. Não, pum. Pô, acabou com as tubas, meu. Bom, foi mal, tubistas. Tuba. Então, faz o seguinte, a Associação dos Tubistas, por favor, isso, venham aqui bater na gente, vai ter 3 pessoas no Brasil batendo na gente traga os tubistas aqui pra traga a mostrar tuba essa também bagaça pra cá. Vamos lá. Tuba é um instrumento de metal. Tuba é um instrumento de metal. Ele é feito de metal, mas tem um som metal, né? Que faz parte da família do trombone, trompete e é o mais grave deles, né? E é o mais grave deles. Na tuba de orquestra, ela fica do lado, assim, ela parece um bombardino, só que ela é maior, uma campana aqui em cima, né? E o cara abraça aquilo, porque ela é pesada e gorda, né? E é muito esforço a soprar aquilo. Por isso que fica pum, né? Agora virou a patolência dele, tá? Não. Agora, o currículo que o cara tem, isso é uma tuba, velho. Nas bandas marciais, por exemplo, ela toma um outro formato que é pra frente, chama-se sousafone, né? Aquela que a gente fala, sabe o gato na tuba? Aquela que o cara entra dentro dela.
Parece que Então, aquele é típico de banda marcial que vai pra rua e tudo mais, né? Então, mas o tubista, ele falou assim, sabe como é que escolhe ser tubista? Ninguém escolhe ser tubista. Geralmente um tubista, ele foi um trompista, ele foi um trombonista, e que por contingências acabou migrando pra tuba e ficou lá. Se alguém na tuba, vai lá. É o goleiro do futebol, cara. É o goleiro do futebol. Alguém tem que ir pro gol, entendeu? Então, assim, e o tubista, ele se sente diferente do resto dos mortais, né, nesse aspecto, porque, para começar, carregar aquilo não é fácil, é um Fusca. Não é barato. Não é barato, né? Você precisa de muito esforço físico para poder fazer um som decente, para chegar alguém e falar que é o pum-pum-pum, entendeu? É isso a tristeza do tubista. É sensacional. Não, mas é muito legal, assim. Eu acho... O cara carrega um Fusca, paga uma BM, E é engraçado. O músico sempre tem disso, né? Eu como sempre, como eu falei, tive banda de rock, etc. Eu consigo identificar nas pessoas, assim, você consegue ver o baixista muito fácil de uma banda. É o cara mais introvertido, Isso. é o cara mais na dele, né? O guitarrista solo é o mais espalhafatoso. O cantor é o mais merengo. Então você consegue ter uma noção ali, né, da fauna das bandas também. Mas e na orquestra também é assim. Totalmente. Porque assim, o contrabaixista, ele sabe que ele é indispensável, porque ele é a base, ele é as pernas, né, da orquestra, ou da banda, né? Mas então ele fica lá, né? Ele curte a música de uma forma sem o desespero, sem aquela coisa, tem que aparecer, não, tô bem aqui. Vocês que me sigam. Vocês que me sigam. Quem que é o mais difícil de lidar nesse negócio todo, nessa fauna toda? Qual é o bicho mais difícil? O maestro, né? O maestro é o cara mais... Não, assim, eu acho que hoje em dia mudou muito a figura do maestro e a figura dos artistas, dos músicos de orquestra. Cada músico de orquestra tem a sua característica. Então, por exemplo, a gente brinca muito dentro da orquestra que o oboísta, o oboé é aquele som, é um sopro madeira, que é um tubo preto para frente assim, né? Uma palheta dupla. O que é palheta? São como fosse duas lâminas de palha mesmo, não é palha, é uma madeirinha muito fininha, que eles mesmos fazem. O oboísta e o fagotista, eles fazem a própria palheta. Você não compra igual a clarineta que você compra na loja. Não é uma palheta. Pô, não. Ele faz. Então, ele é um artesão na própria feitura da palheta. E ela é dobradinha, ela é assim e costurada junto, né? E ela tem que vibrar uma com a outra, assim, para poder sair o som. E tem que ter um líquido, que é a própria baba. É uma coisa muito assim, né? E o oboísta, por natureza, ele morre de excesso de ar. Ele não morre de falta de ar. Ele enche embaixo, enche em cima e sopra um negócio do tamanho do meu dedo. Tem muita pressão de ar. Então todos eles, na lenda e na fantasia da orquestra, sofrem de problemas mentais, porque eles é muito oxigênio para a pessoa só. Então a gente brinca assim, na orquestra, fala assim, né? Quando o oboísta vira para você e fala assim, maestro, tô com problema na palheta. Daí você fica relaxado. Quando ele fala isso, tá tudo bem. Porque eles vivem sob pressão. O lá que afina, a nota lá que afina a orquestra vem do oboé. Então é uma pressão enorme o tempo todo em relação à qualidade do som dele, ao monte de ar que ele tem que engolir, ao monte de ar que ele tem que soltar. Né? Então, assim, lógico, eu tô brincando, mas assim, que é uma brincadeira até muito gostosa entre os músicos, né? Inclusive até a Fellini fez um filme maravilhoso chamado Ensaio de Orquestra, que mostra bem essas características de cada instrumentista, né? E no final eles tiram o maestro, porque existe também essa lenda que todo músico de orquestra é contra o maestro, né? E às vezes procede, né? Eles tiram o maestro e colocam um metrônomo enorme lá no pódio que fica toc, 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 toc. Lógico que não dá certo, porque o maestro é muito mais do que bater um ritmo, né? Do que bater um pulso. O maestro tem outra função, não só de guarda de trânsito, agora você. Não, é mais do que isso. Mas essa mentalidade engraçada de como cada músico reage, como cada músico é numa orquestra, vira até filme.
Entendi. Sensacional. Me surgiram algumas... Só, desculpa, eu não respondi, né? Você viu que eu não respondi. Ele deu a volta. Não tem isso, não. Acho que varia de pessoa para pessoa, de onde ela nasceu, como mapa astral dela. Vai de cada um. É lógico. Você pega, né? Assim. Show. Mas normalmente é o maestro, porque ele é a estrela. Não digo a estrela, mas é quem domina, né? Domina É o rei da floresta lá. É o rei da floresta, exatamente. A questão do maestro é uma coisa muito engraçada, porque assim, geograficamente falando, ele está no meio de uma mandala. Ele está no meio de uma meia-lua que é a orquestra. Exato. E de uma outra meia-lua que é a plateia. Então, todas as atenções estão vindo de cá e de cá. Para ele. Mas ele está de costas para a plateia. Então, o que acontece? Por mais que você faça igual a Jade Picon, coloque um esparadrapo no umbigo, né? E atrás, né? Ou seja, a energia negativa que você pode receber do público, né? Que nunca acontece, que ninguém sai de casa para gorar o maestro, né? Que acontece, mas não é o caso geralmente. Mas é um ponto de energia muito forte de ambos os lados, né? E realmente ele não é a estrela, mas eu me vejo como porta-voz da orquestra, né? Ele representa muita coisa das ideias musicais que foram concebidas ali. Porque nesse aspecto ele é rei, sim. Ou seja, a orquestra ela vai diferenciar-se de uma para outra de acordo com as ideias musicais que ela for tocar. Então a mesma peça do Beethoven, a quinta, por exemplo, né? Por que ela te agrada mais com Karajan do que com Bernstein? Por que ela te agrada mais com Jamil Maluf do que com o Diogo Pacheco? Porque cada um tem a sua interpretação e sua forma de conceber aquilo. E é o que faz com que você tenha ideias melhores ou piores do que o outro colega. Então, tem essa criatividade do maestro, essa liberdade do maestro de conduzir isso da forma. Tem. Eu pergunto que ele começou a falar dessa história da mandala e eu lembro, e essa é uma das curiosidades, estava relacionada a pergunta que eu ia fazer agora. Eu sempre fico olhando para o maestro e com aquela, como que chama? Batuta. Na mão, e é difícil, cara, pra gente que não conhece a fundo, entender, né, cara? Como que ele pega a ponta pro cara e de repente... Que língua é essa, né? Porque é uma linguagem diferente, né? A Fê tá ali rachando. Mas como, cara, é mágico isso, né? Ele pega ali, de repente, com a batuta e faz o negócio, uma música... na verdade, é mágico É mágico, eu falo assim, pra quem assiste porque, é encantador. Não quero dizer que é uma mágica que não tem... Eu ia fazer até uma mágica positiva do Mickey, né? Quando ele faz assim no filme A Fantasia, que ele é o maestro, né? Isso. É realmente mágico quando você pensa que a partir do seu gestual uma informação vai ser dada, né? Mas a função do maestro ela se dá nos ensaios. Eu ia falar isso. O que o músico vê é o resultado do ensaio. O que a gente assiste ali é o resultado. Então, pontual. Na verdade, toda aquela comunicação já foi estipulada antes. Eu olho para você sabe o que tem que fazer porque a gente combinou. Existe uma comunicação, uma linguagem internacional, né, que é igual para aqui, na China, em qualquer lugar que seja, né, o que me faz, que é bom, porque eu posso trabalhar em qualquer lugar sem ter que falar a língua. Poliglota. Porque a língua da música é o italiano mesmo, né? Então eu posso chegar mudo e falar só a música, a linguagem musical mesmo. Mas existe uma linguagem corporal própria de cada maestro que acaba é uma amálgama com a própria orquestra. Então, por exemplo, se eu for para reger como convidado a Orquestra Sinfônica Brasileira, lá no Rio de Janeiro, né? Eu vou usar do gestual internacional, que eu aprendi na faculdade e tudo mais, né? E ao longo de uma semana de ensaio, que geralmente é o que está acontecendo no momento, eles vão entender o meu gestual próprio do Nazir, né? Só que a mesma música feita como orquestra, eu como convidado, na minha orquestra, da qual eu sou o titular, vamos dizer assim, ela vai soar diferente, porque os músicos já vão estar acostumados comigo por inteiro, entendeu? Então tem músicos que eu nem olho para eles. Às vezes, em questões complicadas, eu falo, você resolve? Resolve. Então eu não vou nem olhar para você. Então a pessoa está esquecida ali, porque eu preciso me ocupar com outras coisas, principalmente quando eu tenho um coral na minha frente, ou então um coral infantil que precisa da minha cara. Né? Então, assim, eu muitas vezes falo, não vou olhar para vocês não, viu? Porque eu tenho que olhar para eles. Né? Então, assim, essa linguagem é uma linguagem que é universal, mas também
você Entendi. pode Então, incrementar. tem Pode a e deve, né? linguagem e tem também a questão corporal. Uhum. E aí eu emendo, vou deixar você falar já, cara. Não, cara, por favor, é um Então prazer fica ouvir quieto sua aí. voz. Que bom. E aí vem a segunda que está remetendo à questão de... Você falou do oboé, onde ele tem que fazer aquela palheta, né? Palheta. Palheta. E agora você fala de novo das crianças. Eu sei também que você, né? A gente sabe que você está à frente aí da orquestra jovem de Franca. Você vê essa meninada vindo com esse interesse? E assim, no momento que é tanta tecnologia, a meninada vem dispersa, agora há pouco no outro, a gente estava conversando sobre a falta de interesse das pessoas até em trabalho, em emprego, essas coisas. As crianças, será que vêm, né? Você percebe esse interesse do menino e vem aí para fazer esse trabalho, para costurar essas palhetas, ou que tem interesse por fazer parte de uma orquestra? Como você vê o futuro? Eu vou fazer dois ganchos. Eu não respondi a sua pergunta em relação à caixinha, né? Eu não me coloco numa caixinha. Realmente não me coloco, porque isso vai numa questão da minha escolha primeira, lá na minha infância, eu queria ser ator. Quando criança. Então eu sempre gostei muito de teatro, de televisão, de cinema e tudo mais, né? E algum dia, não sei quem foi, ainda bem que eu não sei quem foi, porque eu acho que eu iria emanar toda a energia negativa para ele, me falou assim, mas você vai ser ator com essa dicção sua? Porque eu falo muito depressa, eu falava mais depressa antigamente. E eu meio que me fechei assim, igual você faz, né? Desaparece, né? Porque eu pensei, então, o meu sonho de ser ator foi pro ralo, porque eu falo depressa demais. Hoje eu vejo que é uma burrice. Eu iria corrigir a minha dicção no próprio teatro. Mas eu iria usar a dicção como principal como o Tata Werneck faz. Pra mim, eu quero colocar um pôster da Tata Werneck na minha vida, porque primeiro que eu adoro ela, e segundo que ela prova viva de que falar depressa não é empecilho, empecilho para ninguém. Mas então, por que hoje em dia eu faço coisas que tenham tantas vertentes, são tantos segmentos, né? Porque eu me acho um ator por natureza, então assim, por mais que a orquestra seja plural, e ela seja bastante rica em uma série de conteúdos, né? Eu sempre sinto falta do balé, do ator, do figurino, da luz, então eu fico sempre buscando essas coisas. É por isso que eu fiz concertos já com DJ, com cantor, com coral, com balé, com ator, com circo. Já fiz, né, coisas assim que eu acho maravilhoso, porque eu me sinto mais à vontade, mais feliz quando eu faço algo assim, que aos olhos do público é grandioso, mas que para mim é quase uma necessidade de fazer. Não que o concerto, vamos dizer assim, ortodoxo puro, que é maestro, orquestra e público, não me satisfaz. Me satisfaz sim pela música em si. Mas se eu puder colocar um ingrediente a mais, eu coloco. Em relação às crianças que você falou, né? Eu acredito que a música erudita, ela nunca vai perder público e nem perder feitores, né? No caso, os músicos, os maestros, mas porque é uma linguagem muito rica e muito profunda e é um poço que você não tem fim. Ou seja, o que acontece? Ela não se exaure. O que acontece hoje em dia na música popular, ou na música, em algum segmento das artes, é que é muito imediato. Então aquele artista faz aquilo para aquele momento, racha de ganhar dinheiro e depois desaparece. E esse imediatismo das artes hoje em dia, normalmente na música popular, nem é mais algo de se surpreender. A pessoa sabe que daqui a uma semana ninguém mais fala dela. O que não acontece de Mozart. Mas vai acontecer isso com Bellini, entendeu? Então o que acontece? Esses compositores que tiveram um lastro, né, que tem, né, uma linguagem eterna, eles serão eternamente valorizados e, por conseguinte, terão sempre quem os faça. E existe uma mentalidade para aquele que procura uma orquestra, ou um instrumento de orquestra, no caso, né? Que é talvez a grande salvação das orquestras em relação aos jovens, é que quando você faz parte de uma orquestra, você faz parte de um gueto, de uma tribo, entendeu? Que é uma coisa muito procurada por todo jovem.
Um nicho. É um nicho. Então, assim, a questão, a terceira camada do Maslow, né? Que é a socialização. Então é interessante porque, assim, a pessoa, uns preferem fazer parte da tribo do skate, outro das drogas, o outro da orquestra, o outro virar bailarino. Ou seja, é nesse momento da adolescência que você pode ter a sorte ou o azar de encontrar a tribo certa. É uma visão que muitos maestros não têm, eu tenho, daquela visão salvacionista que uma orquestra pode ter, né? Mas tem pessoas que são contra. Falam, não, a pessoa que nasceu vai ser bandida, ela vai ser bandida e ponto. Não importa se você vai dar a oportunidade. Mas assim, eu prefiro acreditar que a oportunidade tem que ser dada, independentemente se ela vai virar um tiro na água ou não, né? Posso perguntar um negócio pra ele? Pode. Conheço, né, por conta de toda essa raiz musical que eu tenho, muitos músicos do Brasil, né, músicos excelentíssimos e que, não vou dizer que passam fome, mas não têm a remuneração que mereciam. E vejo alguns amigos que acabaram indo para fora, indo para Alemanha, por exemplo. Você estudou em Colônia, né, e lá e por sinal é a cidade da Colônia mesmo, da essência, né? Mas é é uma cidade incrível ali, que tem a catedral, que foi tem nada a ver com música, mas faz parte, né? Que teve todo aquele bombardeio, toda aquela destruição da guerra. E ela ficou lá, né? Ela ficou sozinha em pé. Lembro muito disso quando eu fui pra lá. Mas tem amigos lá que vivem da música erudita e vivem bem da música erudita. São valorizados. Você sente muita diferença disso? Olha, é óbvio que a gente não pode nem comparar o Brasil com a Alemanha, porque são países muito diferentes um do outro. Eu lembro quando eu cheguei na Alemanha para fazer meu mestrado na Universidade de Colônia, no ano que eu entrei, em 96, ela estava comemorando 600 anos. Eu cheguei, olhei assim, peraí, calma, para tudo que eu quero descer. Tá errado, porque eles estão comemorando 600 anos de magistério, o Brasil não tinha nem existia. O Brasil nem existia e já se ensinava em Colônia. Então, comparar é muito cruel com o Brasil, né? Em relação à valorização do músico e da questão da sobrevivência como músico, eu não conheço músicos brasileiros que passem fome. Não conheço nenhum músico que tenha largado a música para ser outra coisa. Eu também não. Né? O que acontece? Músico rala muito. Trabalha demais. Músico de orquestra, então, toca em orquestra, toca em casamento, toca em funeral, toca em qualquer coisa, toca em aniversário, toca, né? Leciona, né? Trabalha demais, mas vive da música. Sim. Né? Então, assim, seria melhor que a remuneração fosse maior, que os salários fossem melhores, mas é o que tem para o Natal. Né? Infelizmente, o Brasil ele tem esse déficit, né? Que não tem na Europa. Por conta mesmo da própria valorização. Mas, vou parar para analisar, por exemplo, na Alemanha, qualquer profissão passa por um processo acadêmico. Sim. Aqui no Brasil, não. A pessoa é garçom porque ela é garçom. Ninguém estudou para ser garçom. Está mudando isso, né? O que é necessário que seja, né? Ninguém no Brasil estudou para ser político. Muitos países têm graduação para ciências políticas. Vamos falar por isso aí. Foi entrar nessa seara. Desculpa, não vou nem falar. Nessa seara. Não, mas porque eu já vi, né? Na França, por exemplo, tem graduação para alimentação pública. Então, isso é um câncer, né? É um problema. É um câncer que evolui, né? Infelizmente, né? E deixa eu te fazer então, vou puxar outro gancho de outra coisa que eu tinha pensado também, que acho que é muito engraçado. A minha esposa Renata, ela fez o trabalho mestrado dela na USP, em Ribeirão Preto, na medicina. Ela fez com ratos, né? E grande parte do experimento deles foi de colocar música erudita. Colocaram, eu não vou lembrar exatamente quais são os compositores, e é perceptível a mudança no comportamento dos ratos ouvindo diferentes tipos de música, né? Erudita e popular e diferentes tipos de música. Então é algo que é incontestado, né? É incontestável, eu acho, a questão de como que isso influencia as pessoas. Eu, por exemplo, rendo 1 milhão de vezes mais com música nos ouvidos do que se eu trabalhasse sem música. Eu já não. Olha aí. É mesmo? Eu não faço nada com música. Eu faço música, mas eu não consigo pensar com música. A minha irmã escreve um texto, minha irmã, que é professora
bambambam, PhD e tudo mais, né? Ela consegue escrever textos incríveis, enormes, com uma Enya cantando. Eu mato a Enya, afogada. O Wesley sabe, o pessoal da agência sobe, eu não a hora que eu vou realmente me concentrar, eu tô balançando a cabeça, balançando o pé ali, e é a hora que eu realmente concentro. A minha concentração se dá no escuro, ou então no silêncio profundo. Música me tira totalmente a atenção. Então, assim, que é doce, mas ao mesmo tempo amargo, quando alguém leigo me conhece e quer me impressionar, ele vai e coloca uma música. Não, pelo amor de Deus, coloca o som de uma batedeira, põe assim um liquidificador, qualquer coisa, né? Um som de um bife fritando, adoro. Será que daí você começa a analisar a música, ou você entra na parte técnica? Não é isso. Vira trabalho. Vira trabalho, assim, eu não vejo graça, eu não quero fazer certas coisas ouvindo música. Existe uma música própria do próprio corpo, né? Que são mais interessantes. Quantas vezes você já se viu dentro de um barzinho que de repente para a música e fala, ai, que alívio. Porque às vezes ela cansa, né? Acontece muito. Mas em relação ao que você falou dos ratos, né? Os pobres dos ratos, a música, existe um pesquisador japonês, que eu nunca vou lembrar o nome dele, já fiz trabalho sobre ele, inclusive. Ele fotografou as moléculas de água, vocês já viram isso? Não. Como elas se mexem, né? Como elas no que elas se transformam. Sim. Né? Então, por exemplo, no som de palavras de incentivo, de amor, de esperança, a molécula de água vira uma flor, vira um arabesco, vira um cristal, lindo de morrer. Palavras de ódio, de desprezo, elas ficam um aspecto horrível. E também se dá isso com as músicas. Com qualquer tipo de música. Então, um rock pauleira, aquele rock gritado, aquela coisa, né? Eu até gosto, porque por que pareça, a molécula de água fica completamente alucinada. Agitada e feia. Assim, o aspecto feio. Daí você coloca um Vivaldi e ela vira florzinhas, né? E isso é físico. Isso não é aquele bordô da água. O japonês é bem capaz de bordar na água, né? Mas não é o caso dele, né? Isso é físico. E se nosso corpo é composto de 90% de água, é óbvio, seria muito inocente da minha parte achar que a música e o som não iria exercer uma força em cima de mim. Então o que acontece? É provado já por A mais B que se a música que você ouve, ela te norteia em relação às suas atitudes, né? Então muitas das vezes eu estou ouvindo música no rádio, no carro, que é o lugar que eu mais ouço rádio, adoro rádio inclusive, né? Mas eu percebi várias vezes, se eu colocasse música erudita no rádio, eu corria. Porque é uma coisa que vai mexendo. Quando eu vi o Totó, ela estava 150, 160, né? Ou seja, não é. Com a música e foi embora. Então, assim, de repente você vai falar com o Beethoven lá em cima, né? Depois de uma dessas. O encontro com Beethoven. Encontro com Beethoven, né? Como é que você morreu? Ouvindo você. Ele não vai ouvir a resposta. Mas é legal, acho bacana essa história. Tá, e o que você ouve? Eu ouço tudo. No carro ali, por exemplo, Spotify. O que tá lá? Não tá lá, eu ouço rádio. Rádio? Rádio FM. E ouço a Voz do Brasil, adoro. Eu não ouço, eu não tenho Spotify. O que estiver tocando? Não. Eu ouço, aqui na região eu ouço duas rádios de Ribeirão Preto, que é a Diário e a Melody, né? Porque elas têm uma sequência mais ligada ao meu gosto. Eu ouço essas duas. Mas eu ouço rádio muito. Eu gosto de rádio, eu gosto de ouvir o rádio. E as pessoas... De ter o inesperado, não saber qual é a próxima música. Tem isso também. Por exemplo, em Ribeirão tem a Rádio USP, né? Que é uma coisa que você pode até saber o que vem depois, né? Tem todo aquele aspecto de uma rádio cultural, né? Até a voz do rapaz, uma voz cultural e tal, né? E... Biribira, né? Não, assim, né? Porque assim, né? Eu vou fazer a rádio cultural, então a minha voz é outra. Então, por que padre tem aquela voz de padre, né? Já reparou isso? Por que pastor tem a voz de pastor, né? Por que maestro tem que ter voz de maestro? Então, tem um aspecto... Mas é para ter um distanciamento, talvez, né? Me dá um pouco. Só que aí você não tem abrangência. Mas aí que eu acho que entra aquela história que eu falei da estrutura, do estudo do que é comercial. Sim. Se o padre não tiver voz de padre, ele não
Ele não fura? Não faz o que precisa fazer. Mas você vê que o padre Fábio de Mello não tem voz de padre, ele fura horrores. Um cara que tem uma abrangência enorme. Mas ele vem com outra estrutura, né? Já então, tem um rompimento aí. Porque eu acho que ele não ficou no estereótipo, entendeu? No clichê. Quebrou o paradigma. Então, assim, mas aí mesmo assim, desculpa só, ele vem numa... Você percebe que foi uma virada de chave e todos os padres que vieram nesse segundo momento vieram com ele, como o padre Marcelo, ou seja, com uma roupagem moderna de ser padre. Daí eles romperam, mas era aquele o padre, falava, de repente virou o padre popstar aí, popstar com bom... ele já era cantor antes, né? Então antes de virar padre ele já era cantor. Mas assim, me dá um pouco de preguiça, talvez isso seja pelo meu próprio mapa astral, que eu sou aquário com Capricórnio e lua em virgem, então eu não gosto do clichê. Então eu não gosto do maestro com cabelo enorme, de óculos assim, que fala mexendo no cabelo. Eu não gosto disso, eu não sou assim. Não tem que rege balançando. Não, você rege balançando até faz parte do próprio momento. Agora, assim, você tem aquela postura... Eu já vibrei muito com isso. Você tem essa postura de jogar as coisas no chão, quebrar batuta, como era antigamente, dá um pouco de preguiça. De volta àquela história daquela história da Maria Callas, né? Que diva foi ela, o resto é só uma wannabe, né? E você me falou do piano, mas também tem a voz, né? O que tem minha voz? Você é cantor também. Mas muito safado, velho. Depende pra quem. Depende do nível que a gente tá falando, bem safado. Tem que pensar isso daí. Não, por causa do ensemble, você tá dizendo isso? Exatamente. Não, o ensemble foi assim uma ideia, foi um tiro certeiro, maravilhoso que eu tive. Em 2014 eu fiz um concerto com a orquestra que chamava-se A Música Nunca Acaba. ABBA com 2 Bs, né? Então era só a música do ABBA. E eu ambientei a orquestra, eu coloquei um palco em cima do palco, chamei um coro experimental de Franca e chamei 2 cantoras, que são irmãs gêmeas, que é a Letícia de Nicola, Paula de Nicola, chamei Michael Robert, que é ator. E fiz uma ambientação como se fosse uma discoteca dos anos 80, né? Então todos estávamos com roupas dos anos 80, eu parecia Elvis Presley, foi muito legal, e foi muito, como é que eu vou dizer, foi um evento em Franca, deu polícia na porta, queriam bater no deputado Roberto Engler, porque ele estava supostamente furando fila, não estava, eu convidei e não vou deixar esperando na porta, né? Daí que avançar no homem e tal. Porque foram várias pessoas, vários públicos, né? E foi uma temática muito interessante. Mas... Eu ia falando isso? Eu te perguntei do vocal. Tá. Daí o que aconteceu? Letícia e Paula são irmãs, né? E cantaram, foi quando eu conheci e tal. Quando chegou final de 2014, eu ia repetir esse concerto do ABBA e por motivos que eu não sei quais são, não pude repetir e eu tinha que parir um concerto de Natal. Assim, em uma semana eu tinha que fazer o concerto de Natal, porque eu tinha que estar programado, já que eu não pude fazer a repetição do ABBA, eu falei, como é que eu vou fazer agora? E eu falei, e agora eu vou fazer? Lógico, é possível fazer, mas é desgastante e tal. Eu vi no Facebook uma gravação de 7 cantores, cantando na paróquia de São Pedro, que era a Paula, a Dani, a Letícia, a Geisla, o Michael, o André e o Fernando. Cantando, e muito legal, muito afinado, muito arrumado. Falei, que beleza isso, né? Daí eu chamei para fazer o concerto com a orquestra. Deles eu conheci o Fernando, que canta comigo desde 2008, né? E conheci as meninas que tinham participado do concerto do ABBA, né? A Dani eu não conhecia, a Geisa eu conhecia, o André cantou no casório da minha irmã. Daí acabou o concerto, foi muito bem, maravilhoso, mas quando chegou janeiro, eu falei assim, gente, olha, tem 2 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores e um baixo. Eu sou baixo. Vamos montar um octeto? O que vocês acham? Né? Daí falaram que sim, né? Falaram, não quero problema com ninguém, né? Caso alguém tenha alguma pendência com algum outro grupo, né? Não, resolveram. E montamos o ensemble em 2015, com a propositura de ser um octeto vocal que fizesse concertos com a orquestra sinfônica, com a orquestra jovem, e concerto solo. Mas na minha cabeça, a princípio, era para ser um octeto vocal. A gente ia cantar música a capela ou com um piano e tal. Mas acabou virando um octeto cênico.
Então, o que me agrada muito, porque volta aquele nazi lá, né? O ator. O ator, né? Então, assim, nós fizemos muitas coisas já cênicas. Né? Fizemos concertos certinhos também, de roupa, pele e gravata, tudo mais, com orquestra. Mas fizemos nas ondas do rádio, que eram só radialistas, inclusive fizemos com 4 radialistas fazendo programa ao vivo. Era a Patrícia, o Passarinho, o Hiroshi e o Celso Kinder. Cada um fez seu programa ao vivo no ar, né? Que legal. Fiz com ele Religare, que eram músicas de religiões que iam no judaísmo até a Umbanda, mas com uma encenação. E assim, fiz no Rancho Fundo, que foi um musical sertanejo, com cenário, com balé, com tudo mais, né? E eu estou ali, na verdade, eu canto, mas não com ele, Sete. Eu estou ali mais para viabilizar o canto do Sete, entendeu? Tanto é que nos concertos, cada vez mais eu me afasto do canto. Porque como eu crio a questão cênica, como eu faço os roteiros, como eu faço a questão... Né? E a parte do espetáculo. Mas como eu estou lá fazendo, eu não estou me vendo, então não tem como dirigir. Então é muito desgastante para mim, muito preocupante para mim, porque eu não posso participar cantando, né? Sendo que eu não estou fazendo. Então o que acontece? Hoje em dia meus papéis são mais no final, para cantar todo mundo junto, né? E mais como diretor, né? E eles que batem asas. Me lembro que eu fiz um concerto em 2016, 2017, não lembro, que chamava-se Só Vai Que Já Morreu. E eram só músicos que tinham morrido, cantores que tinham morrido, né? Então você passava nas portas do céu, né? E eu era o Chacrinha. Eu fazia o Chacrinha. Então fizemos todos os ensaios, tinha balé, tinha ator, né? O tempo todo, inclusive no ensaio geral, eu não atuei como Chacrinha. Eu falava com a minha voz. E não fazia nada de Chacrinha. Na hora que eu coloquei a roupa, coloquei o chapéu, eu falei assim, gente, e agora? Lascou. Porque você fazia, alô, atenção, uma vez só, é uma coisa, você faz uma hora. Gente, eu não ensaiei. Eu falei, Chacrinha, pelo amor de Deus, desce aqui, dá uma adjutória aqui, né? E eu estava usando um sapato que era muito alto, que eu usei no ABBA, né? Que era um sapato que sai do pé. Meu Deus. Então, o que acontecia? Eu andava meio que arrastando assim, né? Pra ele não sair do pé. Daí minha mãe falou pra mim assim, meu filho, até o andar do Chacrinha você imitou. Eu falei, não, mas aquilo foi pro sapato não sair, né? Acabou dando certo, né? Mas assim, eu acho que passou o Chacrinha por ali mesmo, né? Mas assim, a minha função como cantor é mínima. É mínima porque minha voz é feia. Minha voz falada é feia, minha voz cantada é feia. Sou afinado. Estou bem afinado, graças a Deus. Que é o que me basta, é o que me cabe nesse latifúndio. Ser afinado e corrigir os outros. Mas agora, para eu cantar, fazer solo, fiz 1 ou 2, mas meus solos hoje em dia são cômicos. Quando eu fiz o The Voice da Franca, que era uma paródia do The Voice Brasil, né? Eu fazia o Severino. Então eu cantei, seu delegado pediu o Tadeu, ele pegou a minha irmã. Ou seja, não tem beleza nenhuma nisso, né? Nem precisa ter. Nem eu precisava ter, né? E assim vai indo. Mas me diverte muito. O que eu acho muito legal com relação ao Pausa, assim, com a temática toda do nosso projeto, é que o regente, o maestro da orquestra, basicamente é o presidente da empresa. Na verdade, tem que compor dentro da equipe dele diversas habilidades diferentes para poder fazer com que tudo aquilo seja muito harmônico no final. E que funcione, né? Que funcione. Então, é empreendedorismo em todas as etapas, eu acho. É muito bacana. E a gente falando de empreendedorismo em Franca, eu tenho 2 pausas para fazer, bem curtas. Tá? A primeira é da Olinto Café. Não sei se você conhece, mas o Tadeu tem a Olinto Café, aqui de Franca. Patrocina o Pausa pro Insight desde o primeiro episódio nosso. Tem até um presentinho para você aqui. Opa, até a Siri falou que veja que encontrei, tá vendo? Encontrou aqui o presente pro Nazir. Obrigado. A Olinto Café. Se você quiser comprar produtos da Olinto em qualquer lugar do Brasil, é só acessar loja.olintocafé.com.br. E tem uma outra coisa muito bacana, que se você vier para Franca, aproveitar uma das apresentações da orquestra, você pode aproveitar para conhecer toda a manufatura do café na fazenda que eles têm. É incrível, é um trabalho muito diferente, onde você consegue ir na fazenda e conhecer desde a plantio, torrefação, todo o processo do café. Então, em olintocafé.com.br você pode fazer a sua reserva. Segundo adendo, não tem nada a ver com o nosso universo, mas já vai vir com a pergunta que eu vou te fazer para poder encerrar. A pandemia mudou tudo.
né? Ela fechou os teatros, ela fechou os ensaios, ninguém poderia ficar perto. E para você poder ter uma renda, acredito que muitos foram por esse caminho. O nosso patrocinador master, está até na nossa televisão agora, é a iRoba, que é uma plataforma de e-commerce onde as pessoas conseguem vender online a partir de R$120 por mês. Então você, por R$120, você monta a sua plataforma e consegue fazer a venda dos seus produtos. O Wesley vai colocar os acessos da iRoba aqui também. Não vamos estender muito, porque é um pouco fora da temática do nosso papo. Apenas repassando aí os nossos patrocinadores, que eu acho que é uma coisa muito importante. Lógico. Quem apoia, né, a cultura, eu acho que é muito bacana. Como é que foi? Me conta. Você estava onde quando estourou a pandemia? Eu estava em Ribeirão. Eu trabalho uma vez por semana em Ribeirão. Eu me lembro que era uma sexta-feira, dia 6 de março. No dia 7 de março eu fui a uma apresentação musical. Dia 8 eu volto para Franca. Fui tomar café com a minha professora Marlene Minervino de Castro. Ela fazia um cafezinho semanalmente, né? Na segunda eu acordei com o celular pipocando, porque em março eu tinha 3 concertos. E sendo cancelados todos eles, né? Daí eu fiquei... Então, isso foi 6, 7, dia 9 de março em diante, eu me tranquei em casa e as coisas não aconteceram mais. Então, assim, a orquestra parou, tudo parou, né? Só que cresceu foi o meu medo, né? Que tem até hoje. E foi muito difícil, não só financeiramente falando para todo mundo, mas essa coisa aquela incógnita, né? Como é que vai ser? Porque para uns o vírus é assintomático, para outros é o caixão. Você não sabe onde você está nesse gradiente, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma... Como é que estavam falando? Esqueci até o termo que estavam falando. Eu não tinha nenhuma predisposição a ter nenhum problema. E eu fui internado. Foi internado? Sim. Comorbidade. Né? E a gente perdeu um grande parceiro aqui da agência, o Marcelo faleceu. Estávamos internados ao mesmo tempo. Eu em Ribeirão e ele aqui em Franca. Mas chegou a entubar e tudo mais? Você? Ele foi entubado e faleceu. Eu não. Eu cheguei no limite. Graças a Deus. Depois de 3 doses de vacina, eu tive de novo e não senti nada. Então, eu não tive. Se bem que diz que Covid é igual chifre, né? A gente nunca sabe se teve, né? Então, eu não tive. Pausa pro insight. Pronto. Eu nunca tive, eu acho que não tive, né? Mas assim, me neurotizei demais. E eu peguei pesado comigo mesmo, com a minha mãe. Minha mãe ficou trancada de março até agosto. Eu passei Dia das Mães, aniversário dela, tudo em casa. Ninguém entrava em casa, nem minhas irmãs entravam em casa. Eu saí para fazer compras, porque tinha que comer, né? Botava, tirava a roupa na porta, entrava de cueca, aquela coisa muito desagradável e tal. E quando eu percebi que eu estava ficando mais doente da cabeça do que do próprio físico, eu liberei a entrada das minhas irmãs, mas assim, com supervisão minha, né? Porque eu parecia um general em cima, assim, né? Com um rifle, né? Uma bazuca. De álcool, né? E o isqueiro do lado. Errou, né? Incinerado. Mas assim, porque meu medo não era só de pegar, era meu medo que ela pegasse e morresse. Com certeza. Né? Meu grande pavor era imaginar ela dentro do... não quero nem pensar, porque é uma coisa que me tira do prumo. Mas não me arrependo, não. Farei tudo de novo, fiquei em casa, cozinhei que nem um doido, fiz um monte de receitas, fazia pavê, fazia pipoca doce, fazia assados, né? Me ocupava, eu cozinho muito bem, graças a Deus, então me ocupava demais. Ela viveu meses de madame, rainha, de levar até café, porque assim, não, deixa eu me ocupar com isso, já que eu não estou fazendo mais nada, né? Aí quando veio 2021, ela tomou a primeira dose, minhas irmãs tomaram a primeira dose, e eu também, depois, né, em maio, o medo foi desaparecendo com o tempo, e aos poucos fui voltando ao meu normal, as coisas também, mas assim, até hoje eu ensaio com máscara, os concertos são todos com máscara, não quero ninguém sem máscara. Quando eu vejo num concerto alguém durante o concerto tirar máscara, eu falo, eu vou assassinar esse músico? Não, fica, fazer o quê? Né? Mas internamente eu já dei um safanão nele, né? No último concerto que teve agora, dia 26 de junho, que foi aniversário da Unesp, então foi a orquestra sinfônica com o coro da Unesp, ou seja, muita gente num lugar só, né? Daí me perguntaram, vai ser com máscara? Eu falei, vai ser com máscara. Porque assim, como eu falei,
Por mais que eu tenha tomado as doses e tudo mais, né? Os músicos também, eu não quero ser estatística. Então eu fico me protegendo. Mas foi muito triste, porque perdemos no meio musical gente muito boa, que não era para ter morrido. Ele ficou muito tempo fechado também, né? Muito. Então, assim, os que não morreram de fome porque não tinham trabalho, morreram de Covid. Então, assim, o que mais me incomoda é que, por exemplo, a pessoa pegar Covid porque pegou no trabalho, no ônibus, né, e morreu, é uma tristeza, é uma fatalidade. Agora, você pegar Covid porque você foi inconsequente, daí tem um sabor diferente, sabe? Teve um caso em São Paulo de um ensaio de coral que não tinha que ter acontecido. Não tinha que ter acontecido. E por conta disso, perdeu-se uma grande maestrina. Entendeu? Então, assim, você fala, eu vou pontuar isso como? Eu falo, colega fulano de tal, você foi um inconsequente, um egoísta, né? Cancela esse ensaio até segunda ordem. Né? E agora que voltou, graças a Deus. Como que quem estiver assistindo a gente consegue assistir a orquestra? Como estão sendo as apresentações? Como que tá o calendário? Então, tá tudo como... Graças a Deus voltou com a corda toda, né? Tivemos já 3 concertos esse ano. Não tem mais limite de público, né? Então pode lotar o teatro, que é o que tem acontecido, graças a Deus também. O próximo concerto vai ser dia 18 de setembro, no Teatro Municipal, que vai ser com ensemble. Vai ser ensemble... Nós temos um projeto, chama-se Ensemble Convida, que é o ensemble convidando um outro grupo musical. Fizemos há um tempo atrás com The Beatles, que é o Beto Eliezer, que só canta a música dos Beatles, né? E agora, em primeiríssima mão, vamos fazer o concerto com a banda Conexão Nacional. Legal. Então vai ser um concerto bem legal, com a banda Conexão Nacional e com o ensemble. Já falei que eu vou realizar um sonho que é cantar o YMCA, né? Do Village People. Sensacional. E depois tem, em outubro, concurso A Mais Bela Voz Infantil, que é uma tradição que eu resgatei, que foi muito legal nos anos 80, que tinha sido esquecida, que é um concurso para crianças, né, que é muito joia, muito legal mesmo. E no final de outubro tem o concerto da Orquestra Jovem, não sei se nós temos tempo para falar disso, acho que não, né? Pode falar, não, a Orquestra Jovem, você perguntou aquela hora em relação à feitura, né, como é que são os jovens. A Orquestra Jovem, ela deu uma baqueada feia na pandemia por conta mesmo dessas questões, né? Então até tomar o corpo que ela tinha antigamente vai levar um tempo ainda, mas ela existe. E esse ano eu vou fazer um concerto que envolve elementos do folclore brasileiro. Legal. Porque a minha geração é uma geração que assistiu o Pica-Pau Amarelo. Então a gente sabia que era um Saci, Boitatá, Curupira, Caipora, né, Cuca, Mula Sem Cabeça. Os de hoje nunca ouviram falar. Talvez o Saci, né? Então eu encontrei no YouTube um canal chamado Turma do Folclore, que eles têm um canal delicioso com músicas para cada figura do folclore brasileiro, com uns desenhos lindos. Quem tem filho pequeno deve muito assistir, chama-se Turma do Folclore, porque a música é fácil de ouvir, gostosa, os desenhos são muito coloridos, né? Entrei em contato com eles, ele adorou a ideia, né? Falei com a Evenise, que é uma violinista de Campinas, que faz arranjos maravilhosos e com uma rapidez fora do comum. Ela tem algum pacto, né, com alguma coisa que eu não quero nem saber o que é, porque ela faz arranjos, apertou o botão, sai 15. Né? E então vai ser assim: Orquestra Jovem, Coro Jovens Cantores de Franca, que é um coro de crianças e adolescentes. Vai ter Raquel Camila Balé, que é parceira minha já de longa data, e vai ter a participação inédita, aí daí vem de novo aquela história de Nazir procurar, né, que acaba caindo na minha mão, não é que eu vou procurar, né? Vou fazer a parceria com o Museu de Ciências aqui de Franca. Incrível. Porque nós temos 2 bruxas, a Cuca e a Matita Pereira. 2 bruxas nesse cenário, né? E quando eu pensei conversar, gente, vamos fazer um duelo de bruxas. Né, uma coisa assim, do Saci, que chamou as 2, elas estão com ódio uma da outra. Daí vai ser assim, eu fui lá ontem, cara, eu voltei de lá assim, ai que delícia. Porque vai ter tudo, vai ter espuma, vai ter cor, vai ter um monte de coisa, vai ter choque elétrico, né? E eu acho legal que pra mim é muito bom isso, né? Pra quem assiste é maravilhoso. Porque é teatral. É teatral totalmente. E outra, é uma informação que tenho certeza que muitas pessoas não conhecem esse museu em Franca.
que é um museu riquíssimo, que você pode levar não só a sua escola, o seu grupo, mas você pode ir lá sozinho e ver o museu, né? E o que acontece? O museu precisa de público, né? Então, assim, nós vamos levar esses experimentos para o palco, né? A Sandra, que é a diretora do museu, ficou muito empolgada. Nós estávamos ontem, ela falou assim, vamos fazer a varinha mágica. Eu falei, tem fogo? Eu falei, tem. Não, fogo não pode, porque no teatro não pode ir fogo, né? Então, assim, a gente quebrando a cabeça do que vai mostrar e tudo mais, chegamos a um consenso. Então, assim, vai ser final de outubro, vai ser bem legal. Vai ser bem Então, legal. a gente tem a data da apresentação da orquestra com esse ensemble, né? Ensemble. Dia 18 de setembro é o ensemble. 18 de setembro. Então, essa é legal depois pro Wesley pôr na tela pra gente, pra já deixar. Até vou pedir depois pra gente poder pegar a gente poder divulgar correta, também. Exato. Isso. E aí, quando sair a data, então, do Orquestra Jovem, que é final de outubro. É 31 ou 30, é o último domingo de outubro. Último domingo de outubro. Perfeito. Então, também a gente vai colocar o Wesley põe na tela pra gente. Pra poder ajudar na e depois tem dia 27 de novembro, que é aniversário de Franca, que é 28, mas nós faremos no último domingo, que é 27, me parece, novembro. Depois tem Natal. Depois eu quero fazer apresentações curtas e pequenas em alguns lugares, em algumas escolas. Né? Muito bom. Com essa temática do folclore para crianças. O ano passado, o ensemble fez 4 ou 5 apresentações, ou 6, em... Como é que fala? No código de saúde, não é hospital, é UBS, né? Sim, UBS. UPAs. De madrugada. Fizemos de madrugada. Que legal. Para aqueles enfermeiros, povo da saúde, Então, né? na madrugada. Que tá na modalidade, que estavam precisando de um alento, né? Então, assim, nós chegamos lá com... foi muito emocionante, sabe? É muito emocionante, porque você chega lá, ninguém tá desesperado, trabalhando e para tudo para ouvir uma música, entendeu? Então, foi muito bonito. Muito bom. E assim, para finalizar, a gente precisa caminhar para o encerramento. Já estamos... Como que, se tiver alguma criança ou algum pai que estiver vendo a gente quiser vontade de participar da Orquestra Jovem, qual que é a porta de entrada para isso? Sou eu. Sou Joe. Só te procurar. Só me procurar. Obviamente, a criança, nós não somos uma escola. Então, a criança tem que ter já algum nível intermediário ou básico avançado. Então, ela já tem que vir, já conhecendo. Ela tem que vir de alguma escola. Tem que vir ou de alguma igreja, né? Que é o que geralmente acontece. Daí eu faço uma avaliação, né? Na pandemia eu fiz por vídeo, deu muito certo também. E daí, geralmente eu faço assim... ouço, converso com a criança e tal. Se a criança é muito novinha, às vezes não vale a pena, porque ela não tem nem discernimento para algumas coisas. Né? Então, geralmente é dessa forma. As pessoas me procuram pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo meu Facebook, ou então pelo Instagram da orquestra, né? Ou o Facebook da orquestra, e eu combino com a pessoa de ouvi-la. Né? Perfeito. É isso. Muito bom. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Pelo convite. E acho que teria papo para 10 horas. Teria, né? A gente passou um pouco da 1 hora ali, mas é porque o papo realmente rende. E renderia muito mais ainda, né? Dá para esticar muito mais. O assunto é incrível, né? Exatamente. E tem N correlações que a gente consegue fazer. Né? Mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? O Wesley vai colocar os acessos do Nazir, todos os acessos aí. Tudo que a gente puder fazer para divulgar também, para poder fazer essa divulgação da orquestra também é muito importante. E fique atento para os próximos episódios do Pausa pro Insight. Valeu, pessoal!